Irmãos, graça e paz, um ótimo dia. Mais uma vez aqui estava meditando, né? Dessa vez não em João, né? Estou fazendo a leitura de Gênesis e Hebreus, né? Pela recomendação do pastor Alexandre, né? Nas aulas ali sobre teologia pactual batista. Então, eu estou lendo e à medida que eu vou lendo, eu procuro meditar, né? E peço ao Senhor que ilumine meu entendimento e aplique ao meu coração as verdades ali escritas, né? Irmãos, eu estava lendo aqui em Hebreus capítulo 4, onde fala sobre a entrada do descanso de Deus pela fé, onde os antigos, né, o povo de Deus que saiu do Egito, eles ouviram a palavra, mas não foi proveitosa para eles porque não foram unidos por meio da fé. Né? Eles apenas ouviram, mas não creram. E por causa da incredulidade eles não entraram no descanso. Mas nós que cremos, o povo de Deus que creu, né, e obedeceu esse chamado do Senhor, eles entraram no descanso. E eu cheguei aqui a um ponto que esse é o ponto que eu acho que para todo cristão que ouviu o Evangelho e creu no Evangelho, eles sentem isso profundamente, esse ponto de virada que aconteceu na vida deles. Eles serão sempre gratos ao Senhor. E veja bem, ele está falando aqui, né? Ele vai falando sobre a entrada do descanso de Deus pela fé, fazendo aquela exposição ali de Salmos 95, né? Do 7 ao 11. E ele vai chegar num ponto que ele vai falar sobre o repouso sabático, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. Só um momento, irmãos. Enfim, e no versículo 11, ele vai exortar, encorajar os hebreus de se esforçar. Veja só o que ele escreve. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. E ele traz a finalidade desse esforço. Esforcemos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Ele está dando um exemplo de desobediência, ele está falando do povo de Deus lá ao sair do Egito. Versículo 12. Aí ele de repente vai falar da palavra de Deus, que foi a palavra que aquele povo que saiu do Egito ouviu, mas não creu, e por isso não entraram, não receberam a promessa de Deus, não viram realizada a promessa de Deus na vida deles, porque eles não creram, certo? Não creram. E aí veja só o que é a palavra de Deus aqui, que eles ouviram. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Só aqui a gente já deve temer. Só aqui a gente já consegue ver aquele momento onde escutou o Evangelho e o Evangelho olhou para o nosso coração, para os nossos pensamentos e falou: olha, você não tem chance de se salvar, você não tem chance, não tem nada bom em você, que nenhum pensamento, nada, não tem nenhum pensamento, não tem nenhum propósito bom no seu coração. Pelo contrário, a gente vê que o coração é enganoso, nossos pensamentos geralmente são fúteis, né? E é por isso que o autor aos Hebreus fala para que nós devemos nos esforçar, como os irmãos mandaram aqui no grupo, sobre fitar os olhos na eternidade e dar a nossa vida para isso. Acho que o pastor Alexandre postou um vídeo sobre isso. E, meus queridos, depois ele fala da palavra de Deus, a função dela é chegar a julgar.
A palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A gente já se vê miserável diante da palavra de Deus. A gente vai ler na palavra de Deus e a gente fala: quem somos nós, cara? Quem somos nós? Nada. Isso usando a nossa própria linguagem. Nós somos nada. Porque se for usar a linguagem bíblica, a gente é menos que nada. Somos vermes, miseráveis, somos pó. Voltaremos ao pó, como está lá em Gênesis. No versículo 13, o autor vai continuar. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Existe um termo na contabilidade, se não me engano, acho que é contabilidade, accountability, né? Que é prestar contas. E esse prestar contas tem a ver com o funcionário público. Aí vou usar o exemplo da administração pública. O agente público ali, ele deve fazer toda a descrição, todo o relatório e periodicamente enviar de maneira transparente aquilo ali para público, né? Para o público em geral, né? Que banca todos aqueles serviços, aquela realização ali da administração, né? Dos municípios, né? Dos estados, enfim, do país, enfim. E aqui nós prestaremos contas diante de um Deus que, como lá em Gênesis a gente viu, Caim e Abel, Caim tenta esconder aquele desejo do coração dele, mas Deus já tinha notado os propósitos do coração dele, os pensamentos dele, certo? E aqui é a mesma coisa, a palavra de Deus, por meio de sua palavra, ele vê os nossos pensamentos, vê os propósitos dos nossos corações, e não há nada bom vindo de nós mesmos. Pelo contrário, todos esses maus pensamentos, os propósitos maus do nosso coração enganoso é descoberto e exposto aos olhos dele, certo? A quem temos e vamos prestar conta por cada coisa. E aí a gente se vê perdido. Eu falei, como assim, Deus é justíssimo, santíssimo. O juízo dele é plenamente justo. Como escaparemos? E aí então vem a notícia maravilhosa sobre o ministério do sacerdote eterno, do sumo sacerdote eterno. Diante da palavra de Deus vemos que não há nada em nós, não há nada. E aí no versículo 14 a gente vai ver qual é a solução para isso. Jesus, o sumo sacerdote. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Olha lá, nós temos a Jesus Cristo. É a única saída, é o único meio de salvação. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso sacerdote. Ele deu a própria vida em favor de nós, por causa dos nossos pecados. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. E por isso, ele é eterno, sumo sacerdote, perfeito. É o único que é possível
se apresentar diante de Deus e nos defender. Com seu sangue, Ele nos comprou, pagou as nossas dívidas que tínhamos para com Deus. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. E o escritor continua aqui no versículo 16: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Maravilhoso, irmãos. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. A palavra de Deus mostra pra gente quão miserável nós somos, quão maus nós somos, mas também revela um sacerdote que está diante de Deus, apresentando nós a Deus nele. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Um ótimo dia, irmãos. Deus abençoe.